eu quero ir para Paris. Então nós vamos para Paris, que ontem deu pano para manga aquela conversa da lutadora. A lutadora que dizem que é trans e que a lutadora italiana saiu do ringue em 46 segundos. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, falou que não existe luta isonômica, não há fair play numa luta nesse contexto. Nós fizemos uma análise bastante profunda aqui ontem no Faroeste Brasileira e nós vamos retomar esse assunto porque o Comitê Olímpico Internacional, o COI, afirmou que está acompanhando as duas pugilistas acusadas de competir indevidamente nos Jogos Olímpicos por não atenderem a critérios de gênero da Federação Internacional de Boxe. O COI também condenou a guerra cultural em torno do caso. A polêmica estourou depois do polêmico duelo em que a lutadora argelina Imane Khelif, que é uma pessoa intersexo, antigamente se chamava de hermafrodita. Quem viu a primeira versão de Renascer, quando a televisão era boa, porque só tinha novela, né, tinha lá a personagem da Buba. Quem que lembra da Buba? A Buba, ela era hermafrodita. Então, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, afirma que a lutadora argelina ela é intersexo. Intersexo é aquele que nasce com características dos dois sexos, tá? Então o COI diz que ela é uma pessoa intersexo e derrotou a italiana Angelina Carini em 46 segundos, porque a Carini desistiu, quando a europeia saiu por não aguentar os golpes mais fortes. Em entrevista à Folha, o diretor do comitê, Mark Adams, disse que, aspas, é um caso bastante sério. Está acontecendo muito abuso online e abuso muito desinformado, fecho aspas. O dirigente acrescentou que após os Jogos de Paris, é provável que ocorra um debate sobre a adoção de uma nova regra para os critérios de gênero nos esportes olímpicos. Depois ele afirmar também que os critérios da Organização Internacional de Boxe, que reprovaram a argelina no ano passado no teste de gênero, não se aplicam, não são adotados pelo Comitê Olímpico Internacional. O intersexo, para quem não sabe, 1% da população, quando nasce com características dos dois sexos. Podem haver cerca de 46 combinações diferentes entre características exógenas e endógenas. O que é isso? Características físicas que a gente vê ou características de organismo que a gente não vê. Então, dessas combinações, existem 46 tipos de pessoas, 46 formas de ser intersexo. E isso é mais preocupante ainda, porque quando se diz que ela nasceu mulher, foi registrada mulher, foi criada como mulher, etc., isso não quer dizer muita coisa, porque ela pode ter nascido com uma só característica de mulher e ter a compleição, não é, a força, a gente vê pelos músculos, a força física dela como homem, o que também não justifica esta questão dessa permissão, se a gente for imaginar um jogo justo, um fair play, dessa luta que aconteceu ontem nas Olimpíadas de Paris. Geisiane, começo com você de novo. Olha, ontem eu até falei isso no meu Instagram, porque realmente deu bastante pano para manga. Uma das discussões é se é uma atleta trans ou não. E aí eu quero trazer algumas informações para a gente conseguir entender o caso. Existem mulheres biológicas que têm o cromossomo masculino, ou seja, tem um cromossomo XY. O nome desses casos meu fiz que é ruim, tá? Mas é síndrome de Swyer, que é quando é uma mulher biologicamente, mas ela apresenta esse cromossomo. Não é o caso da atleta em questão, porque a aparência toda, enfim, tudo aquilo, e principalmente os níveis de testosterona são masculinos. E quando isso acontece, significa que essa pessoa tem testículos, porque somente assim, ainda que eles sejam internos, somente assim essa pessoa consegue produzir a testosterona para ter essa aparência masculina, porque a gente vê ali é um homem. E é aí que vem o desdobrar dessa história.
Como esse atleta não tem essa característica de ser uma mulher com o cromossomo XY, ele tem uma síndrome, que é o grande debate, né, dentro aí inclusive dentro da própria internet, ele tem uma síndrome que somente homens pode ter. Então, o nome dessa síndrome, dessa condição que esse atleta tem, é uma condição que se chama DSD5. Essa síndrome, essa condição, ela é apresentada em rapazes, em homens. A grande questão é, essas pessoas, pode ser que elas tenham uma genitália feminina, porque essa síndrome, essa condição, ela é desenvolvida no período da puberdade, que é outra discussão que está se tendo na internet. Olha, mas ele foi criado como uma menina. Provavelmente, se isso de fato aconteceu, se foi criado como uma menina, é em decorrência dessa síndrome que ele tem, que só é apresentada em rapazes, se desenvolver no período da puberdade. E aí, aí a gente volta à pergunta inicial, né? É, portanto, um trans ou não é? Veja, a definição de trans é uma pessoa que nasceu com determinadas características biológicas, não se identifica e se diz do sexo oposto, e aí também tem aquela série de outros gêneros e tal, mas aqui eu vou trabalhar somente com os dois, né, feminino e masculino. Se ela se identifica com outro gênero, automaticamente ela já cai nisso que é a definição do trans. E aí entra a pergunta, se nós estamos vendo uma pessoa com corpo de homem, com toda a estrutura óssea, toda a estrutura muscular, os traços físicos de homem, e está dentro de uma competição feminina, em que uma atleta que é preparada, né, que é atleta italiana, que é preparada, que tem um corpo preparado para isso, que tem músculo preparado para isso, desistiu da competição por saber que estava num nível abaixo, ela não aguentaria tomar porradas daquele indivíduo, ela não aguentaria. Ela poderia, inclusive, ter problema sério de saúde, ela poderia morrer, de repente, porque era uma porrada mais séria. Mas se ele entrou numa competição feminina, eu assumo que ele está partindo da premissa de trans. Ele pode até não dizer, mas ele está partindo, pelo menos, dessa linha de raciocínio de que, olha, eu tô aqui, eu tenho essa condição genética, né, essa condição biológica, mas vou competir com mulheres, o que é injusto, porque ele não foi competir com outros homens, se ele tem capacidade física para isso. Até porque quando a gente vê em luta, né, a gente tem as categorias de peso. A categoria de peso. E a questão da força não é uma questão só de peso, ela é uma questão hormonal também. Logo, se a gente divide a luta por peso, é a mesma coisa que eu colocar uma pessoa de 120 quilos para lutar com alguém de 70, 60 quilos. Devia ter, essa medição deveria valer, né? A gente já falou ontem, a Geisiane, ela tocou num ponto bastante delicado e realmente sensatíssimo, que é, a gente não vê, né, um homem trans, por exemplo, caso do Tammy Gretchen, né, o Tammy sendo colocado para lutar com um homem cis, o homem que nasceu do sexo masculino. A gente não vê, porque ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. Agora, a gente não pode admitir, principalmente numa categoria como é a luta, porque a luta, especialmente, ela é dividida por peso, não é? Alguém quer fazer mais alguma consideração sobre esse caso? O detalhe também que se no esporte coletivo a mulher o homem que se identifica como mulher já faz uma grande diferença. Exemplo, nós temos casos, por exemplo, no vôlei brasileiro, né? Uma pessoa faz diferença no coletivo. Eu fico imaginando no individual. Exato. E a outra questão eu fico também imaginando a italiana que treinou a vida toda, né, com mulheres, efetivamente, se dedicou a carreira toda, e o ponto máximo, talvez, da carreira dela tenha sido justamente a Olimpíada, e justamente na Olimpíada ela acabou desmoronando perante, até, vamos dizer assim, com uma força totalmente desproporcional. Exato, porque na progressão de carreira de atleta, né, a gente vê pelas bolsas que o governo concede. A gente tem a base, a gente tem o nacional, a gente tem o internacional, a gente tem o de Olimpíada e a gente tem o de pódio. Então ela chegou no nível máximo da progressão da carreira para encontrar, não é, uma situação delicada dessa, né? E não valer as regras da Federação Internacional da Organização Internacional de Boxe,
É um pouco complexo, não? Já está tudo... Não sei se você ia falar, né, Jean? Para começar, só fazer um elogio, Josiane. Maravilhosa exposição. Só para não ficar parecendo, Pavinato, que nós estamos falando contra o atleta, tá? A culpa é do COI. Não é nada contra. A culpa é do COI. É isso. Era o ponto. Porque o COI, ele abriu margem para que tenha esse tipo de coisa, para que a gente não saiba. Se o COI continua levando em consideração o teste de cromossomo e a própria aparência da pessoa, gente, você permite que esse atleta, porque isso não é bom também para a carreira desse atleta. Ele não saiu bonito nas lentes. Como pessoa, o COI cometeu, pela sua incompetência, a sua incapacidade de fazer algo, buscando o equilíbrio real da sociedade, foi todos os erros que cometeu. Cometeu na abertura, cometeu na maneira como concedeu autorizações para personalidades participarem como se chefe de Estado fossem. Ou seja, vários erros que o COI cometeu, dentre outros, ele expôs uma pessoa a uma situação de questionamento vexatório. O Pavinato colocou um ponto, a existência do intersexo é real. Isso não pode ser questionado, isso tem que ser respeitado como ser humano. Daí é que vem os erros cometidos por entidades que ficam, e depois vem dizer que isso é uma guerra cultural. Ele participou da guerra cultural fazendo a bobagem que fez. Ora, e detalhe diz assim, não, nós vamos rever para as próximas Olimpíadas. Se admite que tem alguma coisa falha, ele deveria anular essa decisão e deveria dar, pelo menos, como uma questão de respeito, já que chegou a disputa da medalha de ouro, daria a medalha de ouro para ambos e pediria desculpa de ambos, em especial da atleta que é intersexo. Por quê? Porque ele expôs uma pessoa a uma situação vexatória. Como você apresentou, foi maravilhosa a tua exposição, porque até pelo que você apresentou, não teria nem como estar na categoria feminina, porque isso se adequa à anomalia a ser um homem que apresenta a anomalia, e não uma mulher que apresenta a anomalia. Não poderia nem estar aí. Deveria estar participando de um outro departamento de luta, e não esse. O negócio é tão desproporcional que isso é boxe amador. O boxe olímpico é o boxe amador. Qual é a questão? Não se vale para o boxe amador o impacto, a violência e derrubar ninguém. Você usa inclusive a máscara porque o que conta é a esgrima que o indivíduo faz para contar pontos. E o ponto é onde bate, como bate, não precisa derrubar. Mas a diferença de força era tão grande porque se tratava de uma pessoa com uma densidade óssea masculina contra uma mulher que tem uma densidade óssea feminina e por isso é mais frágil, ao ponto dela ter tomado 2 socos, ter fraturado o nariz, ter quebrado, e ela não tem condição de aguentar, porque ela sabe que um terceiro ela poderia morrer. O que mostra a desproporção e o erro do COI. O COI errou do início até agora. Espero que no fim o COI faça alguma coisa que preste para pedir desculpa. O COI já errou na abertura, né? Quando o COI fez aquela abertura profana, sim, né? Um desrespeito à religião, todas as religiões de matriz cristã, sendo que não se pode tratar de religião nas Olimpíadas, né? O surfista não pôde entrar com o Cristo Redentor na prancha, outro atleta fez em sinais de Libra, né? Uma saudação religiosa, um agradecimento religioso, e a gente viu que o COI deu uma desculpa esfarrapada, é a segunda desculpa esfarrapada do COI, né, Luiz Arthur? Verdade, Pavinato, realmente não dá para misturar religião com esporte, e também não deveria ser misturado política com esporte. Você está sabendo, Pavinato, da rasteira que a esquerda brasileira tomou hoje lá em Paris, não? Está sabendo? Não. Vou contar para todo mundo. A nossa Bia judoca, Bia Souza, ganhou, agora há pouco, uma medalha de ouro no judô. Todo mundo celebrou. Qual foi a reação? Número 1, da Janja. Foi lá no X. Bia, maravilhosa, coisa linda. Elogiou, muito bem. O presidente Lula, no momento em que a Bia ganhou a medalha de ouro, estava discursando no litoral do Ceará. E foi informado da medalha de ouro. Óbvio que ele aproveitou e enalteceu a Bia, disse que ela tem o Bolsa Atleta, que ela é patrocinada pela Petrobras, aquela coisa, e chamou de companheira Bia Souza, parabéns. Muito bem, já estão circulando na internet fotos e vídeos nos quais a Bia está ao lado de Jair Bolsonaro. E ela é militar. Ela é militar, exatamente. Ela não foi Bolsa Atleta, foi o Exército, ela é do Exército, foi o Exército que deu apoio para formar atletas de alta categoria. Não foi o Lula? Ela não é companheira, então? Exato. Ou seja, acho que agora ela é pessoa não grata e não vai ser nem convidada para subir a rampa do Palácio do Planalto. Já estava lá, viva a Bia, agora vai vir Bia golpista. E
Se bem que ela venceu dando golpe, não é? Vazaram. E eles tinham a narrativa perfeita porque ela é uma mulher negra. Exato. Então ela está ali por puro mérito. Uma esportista que se dedicou, que teoricamente, né, não condiz com o discurso da esquerda, está lá, ganhou medalha de ouro. Então assim, destruiu, né, o castelo de cartas deles. Então uma golpista ganhou dando golpes o judô, hein? Que coisa! Vocês sabiam que uma vez o Lula lutou boxe com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro perdeu, porque o Lula não perdeu nenhum assalto e o Bolsonaro não conseguiu dar um golpe sequer. Essa foi a luta. Então, eu não sabia essa da Bia. Nossa, ela vai sair então das manchetes agora, tadinha. Eu acho que ela vai perder agora. Ela é militar, mídia, ela né? é militar. É. A gente falou aqui, a Bia, que aliás, parabéns, né? Muito orgulha o Brasil, né? E saber ainda que ela tem. Ela é uma militar, né? Nos orgulha ainda mais. Olha aí a foto da Bia se preparando para o golpe. Agora vai dizer o Globo, hein? Se preparando para o golpe.